Bom, vamos falar um pouco das expectativas. Como eu disse, é um período de recesso ainda na Assembleia Legislativa. Os deputados voltarão ao trabalho no começo de fevereiro. Não é um novo parlamento, afinal de contas, é apenas uma mudança da presidência da Assembleia Legislativa, porém com a mesma composição. E o deputado Francisco Lima, do Partido dos Trabalhadores, projetou um retorno na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, comentando sobre, inclusive, projetos para o início do ano. A retomada é sempre de muita expectativa, é encontrar os colegas, ver os desafios, aí, o problema das enchentes. Eu digo que o terceiro ano da gestão é sempre um ano de muito trabalho, de reafirmar os compromissos, não é, com a população, com o município e, claro, com a governança. Então, tocando projetos de forma que possa mais rapidamente atender a comunidade. E aqui na casa também, é de reorganização, às vezes, do time, não é, de gente que está discutindo mudança de partido, a estratégia já dos blocos, então é tudo muito tranquilo, mas já faz parte da rotina. Tá aí. O deputado Francisco Lima também analisou uma possibilidade de saída de deputados do Partido dos Trabalhadores. Vamos ver. Ele não tratou comigo nem com o PT, pelo que eu saiba até o momento, se isso acontecer. Acho que o Franzé é um companheiro valioso do nosso partido, tem uma história no partido e acredito que isso é muito mais parte das análises, mas de fato o Franzé deve continuar no Partido dos Trabalhadores. Tá aí, ó. Ele fala sobre a possibilidade de saída de deputados e também sobre a possibilidade de permanência de Franzé Silva no Partido dos Trabalhadores. E vale aqui vamos dizer, uma contextualização. Recentemente nós trouxemos aqui uma foto do encontro em que Franzé Silva apareceu numa reunião do Solidariedade, organizada pelo pelo deputado estadual Evaldo Gomes, presidente do Solidariedade. Participou desse encontro, inclusive, Wilson Martins e João Vicente Claudino, o ex-governador Wilson Martins, o ex-senador João Vicente Claudino, tá? Exato, Joelson. E o deputado Franzé, em conversa ali com a gente, confirmou os convites e deixou claro, Lívia, que ele estuda as possibilidades. A melhor alternativa, ele já deixou bem claro a sua intenção de disputar uma vaga federal, então o partido que apresentar a melhor alternativa pode ser o destino dele. Então o deputado Lima comentou há pouco essa situação, descartou a possibilidade, mas a gente sabe que existe nos bastidores, e a expectativa, Joelson, é que o PT não deixe com que esses deputados saiam das suas chapas proporcionais, porque pode enfraquecer tanto a estadual quanto a federal. A expectativa do partido é talvez aumentar a sua bancada na Câmara, de olho também nas dificuldades que Lula vem tendo em um eventual futuro governo, já que a centro-direita elegeu maioria na Câmara. Então o PT tem essa expectativa de aumentar a sua bancada. Vamos ouvir a opinião da Lívia, o Bartolomeu Almeida também, mas antes, Franzé Silva falou a respeito dessa possibilidade. Esse receio apresentado por Francisco Lima, deputado estadual Francisco Lima do PT, de que Franzé eventualmente saia da sigla. Essa possibilidade de deixar o partido é real? Ele fala sobre o assunto. Recebi convite de outros partidos, sou histórico do PT, o meu primeiro diálogo é com o meu partido, mas tenho recebido de outros partidos também. Ele foi objetivo, não falou muito, mas deixou nitidamente uma possibilidade em aberto, Lívia, para essa possibilidade de saída do PT. Joelson, você falou sobre contextualização. Irei contextualizar a sua contextualização. Desde o ano passado, quando iniciou a campanha eleitoral nos municípios, Evaldo Gomes e Franzé Silva, eles fizeram uma caminhada muito ladeada, um do lado do outro, em colocando assim, até um certo tipo de dobradinha nos municípios, em que seria Franzé Silva o candidato futuro e pretenso candidato a deputado federal e Evaldo Gomes numa reeleição em 2026. Então, houve desde o início essa movimentação. Os convites eles foram constantes de ida para o Solidariedade, só que naquele período o Franzé Silva sempre se colocou distante dessa possibilidade, sempre falou que não, permanecia no Partido dos Trabalhadores, mas o momento em que eu coloco como um divisor de águas foi naquela foto, Tássio, que Franzé postou ao lado da bancada estadual do PT, falando que não seria contra uma possível aliança com o Partido Progressistas. Ali demonstrou não somente um lado democrático e partidário,
que todos eles estavam presentes, mas também numa desvinculação maior com a sigla petista, colocando ali uma possibilidade de que ele poderia sim mudar, já que não seria mais tão atrelado a essa imagem do partido que construiu, de certa forma, esse lado político de Franzé Silva. Então, a partir dali, eu vejo como já um momento de transição. E agora, todas as informações de bastidor, inclusive quando eu fui conversar com o deputado, é que, de fato, não existe certeza que ele permaneça no PT. Bartolomeu. Tem uma frase que diz que uma foto, né, ela fala mais do que 1000 palavras. Aquela foto onde estavam reunidos o deputado Evaldo Gomes, o deputado Franzé, o ex-governador Wilson Martins e o ex-senador João Vicente Claudino, já disse tudo. Até mesmo nas próprias palavras do deputado Franzé, que ele disse que já recebeu o convite também de outros partidos, mas normalmente esses convites ficam mais nos bastidores. O convite mais claro, inclusive, pelo menos a demonstração nesse momento de que realmente será então o caminho dele em 2026 está bem clara, que é exatamente o partido Solidariedade do deputado Evaldo Gomes. Ou seja, uma futura filiação então do deputado nesse partido não vai trazer nenhuma dificuldade, tendo em vista a clareza que ele está deixando, qual será então a próxima filiação dele. Só lembrando que o deputado Franzé Silva é um dos nomes, né, que são a cara do PT do Piauí. Acho que o PT foi o único partido dele até hoje. Sim, né? É da geração ainda de Regina Souza, de Francisca Trindade. O famoso petista raiz. Exatamente, é o famoso petista raiz. Já como servidor público municipal, ele já tinha esse trabalho de base, né? No Partido dos Trabalhadores. Olha, e eu não vou dizer aqui assim, olha, eu acho que o Partido dos Trabalhadores já deve começar a pensar as estratégias sem contar. Não, porque isso é muito imprevisível. Né? A habilidade dos grupos políticos no diálogo tem a capacidade, não podemos menosprezar a capacidade dos políticos históricos, experientes, de dialogar e construir novos caminhos, inclusive de volta, né? Em muitos casos. Mas o Franzé Silva deixa muito aberta a possibilidade de saída, né? Nós temos um cenário, Joelson, que devemos ter, ao que tudo indica, 4 chapas federais, né? O PT, o MDB, o PSD, em caso de fim da fusão cruzada, e o Progressistas. O Solidariedade tenta se viabilizar para ser essa 5ª chapa competitiva. E esse vem sendo o diálogo do deputado Evaldo, que é levar nomes que brigam em pé de igualdade, ali em projeção de votos próximas. A saída de Franzé do PT para o Solidariedade poderia se dar por isso. Porque no PT nós temos deputados com uma votação acima de 100, 120 mil, deputado Francisco Costa, muito bem votado, Flávio Nogueira e outros deputados que naturalmente ocuparão as primeiras vagas nessa chapa petista. Então, quem busca uma estratégia mais competitiva teria que naturalmente deixar a sigla. Então, ponto que Franzé pode se afastar do PT. Mas Evaldo não deixa também, Joelson, aberta a possibilidade de disputar e brigar por uma vaga majoritária, uma suplência. Então, todos esses cenários são cogitados pelo deputado Evaldo Gomes, que tenta viabilizar a sua chapa para federal, e o deputado Franzé seria um dos principais pilares dessa chapa. Então, por isso, essa saída. Inconsistências ideológicas eu acho que não existe, mas desde quando foi preterido a disputa pela Prefeitura de Teresina, Franzé vem dando algumas declarações e deixando clara ali a sua insatisfação com alguns setores do Partido dos Trabalhadores. Então isso fica mais claro também com essa possível saída. E a proximidade dos dois livros, desculpa, é tanta que deu para acompanhar nessas imagens, na reportagem do nosso Tássio, que o deputado Evaldo Gomes estava lado a lado com o presidente da Assembleia. O presidente e seu vice. Exatamente, né? Ou seja, é uma proximidade administrativa por conta do deputado Evaldo, seu vice-presidente, mas também na política também. E que se a gente for também analisar em questão numérica e de robustez, tendo uma chapa proporcional em nível federal, com a presença do ex-senador João Vicente Claudino, com o ex-governador Wilson Martins e possivelmente Franzé Silva em busca dessa composição, é de fato realmente de se assustar um pouquinho os outros adversários eleitorais. Então coloca-se como essa possibilidade não só de fazer com que o Solidariedade ele possa ter uma competitividade maior no ano de 2026, mas também se coloque no cenário como não somente uma chapa, mas como possíveis eleitos nessa eleição. Eu conversei até com o deputado Evaldo Gomes a respeito do assunto, né, no diálogo. Ele disse que está evitando falar muito a respeito do tema porque está focando o trabalho nas ações que envolvem todos os políticos aí, nos esforços
para os efeitos da chuva no estado do Piauí. Considera que tratar desse assunto nesse momento seria até inadequado. Ele prefere dedicar aí o tempo no trabalho para atender as vítimas das enchentes na região, inclusive de Picos. Por isso não quis falar tanto sobre o assunto. O fato é que está acontecendo. E falando de números, Jorge, a gente deve ter 190, 200 mil, o quociente para se fazer um deputado federal. Se a gente pega, a Lívia falava, Wilson, João Vicente e Franzé, divide pelos 3, dá pouco mais aí de 60 mil votos, que é algo extremamente plausível desses políticos fazerem, né? Não é uma votação assim. Então, é real a possibilidade dessa chapa fazer um deputado federal. Então, por isso que se fortalece nos bastidores. Claro que o deputado Evaldo trata internamente, não publicamente, como você disse, mas trata sim como provável e plausível essa chapa. Ele que se notabilizou desde a época de vereador na formação dessa chapa. Exatamente, de estruturar partido e fazer chapa. Vamos aguardar o que vai acontecer. Na primeira eleição dele foi pelo PTC, numa chapa que tinha Elias Ximenes do Prado, né, compondo também ali na chapa do PTC, quando ele foi eleito pela primeira vez.